nós vamos ver um pouquinho do capítulo 4 de Lucas, onde ele começa a nos falar sobre as tentações que Jesus passou durante os 40 dias no deserto. E aí pegamos a nos pensar o que tem a ver os 40 dias no deserto de Jesus com a minha vida hoje. Pois bem, é durante os nossos desertos que sofremos as maiores tentações. Mas primeiro, vamos só recordarmos o que é um deserto. Um deserto é uma região onde temos poucas precipitações pluviométricas, poucas chuvas. E com isso torna-se difícil a vida no deserto. A capacidade de sustentar vida é pequena, justamente por conta dessa situação. E o que é o deserto das nossas vidas? Pois bem, quando falamos dos nossos desertos, a gente pode levar para muitas situações que assemelham a esse deserto geográfico, a esse deserto que conhecemos, com pouca vegetação, pouca chuva, pouca vida. E os nossos desertos também é bem assim. É onde nos encontramos nessa situação parecida com esse deserto. A gente não consegue enxergar uma coisa, uma situação melhor. Onde está as nossas tristezas, as angústias, as dificuldades que passamos na vida, as depressões, são desertos, dificuldade de sustentar vida. Então, todas essas situações em que vivemos é uma situação de deserto. E é onde virá as tentações, é onde estamos mais fragilizados. Assim como o evangelista fala que Jesus teve fome durante esses 40 dias, é uma dificuldade, uma necessidade que ele passou lá. E as dificuldades das nossas vidas, podemos identificar esses desertos. E por que as tentações no deserto? Quando estamos nesse deserto, somos mais suscetíveis a cair, a entrar numa tentação, porque buscamos às vezes uma saída mais fácil para aquilo ali. Jesus é que ele nos mostra, através das suas respostas, que é preciso se manter firme na fé. A todo momento, enquanto ele era tentado, ele respondia sempre com o que o Senhor, o que o Criador pôs para o homem no mundo. Então isso é se manter firme na fé, é conhecer bem o que Deus quer para cada um de nós, o que Deus escreveu para o homem, o que Deus espera do homem. E isso Jesus vem nos mostrando durante as suas respostas. Ao invés de cair na tentação, era assim que ele fugia dessa tentação. Não é fácil, realmente, mas é preciso se manter firme nessa fé. E o cuidado que devemos ter é que o inimigo vem para nos confundir. E ele pode usar justamente a fragilidade
do seu deserto para te confundir, para te fazer cair na sua armadilha. Porque muitas vezes, esses desertos, nós não conseguimos enxergar uma saída. E aí é onde ele pode nos trazer a enganação, através das suas palavras e promessas. E assim, se não estivermos firmes na fé, podemos cair. Todos nós temos esses momentos. E o evangelista deixa claro que o inimigo, ele também conhece da palavra de Deus. Por isso que é preciso estarmos atentos com as armadilhas. Durante esses dias no deserto, Jesus foi colocado à prova. De todas maneiras que era tentado, ele sempre dava a resposta do que Deus tinha falado ao homem, como agir. Vemos claramente quando o inimigo tenta enganar Jesus, usando a palavra. Ele usa do Salmo 90, do versículo 11 e o seguinte. E também está em Lucas, nesse capítulo 4, do 9 ao versículo 11. Vamos ler. E o demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito, que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Então, como vemos aqui, o demônio usa da palavra, porque ele conhece também. Então, por isso devemos ter o cuidado, manter firmes na fé e cuidado com as armadilhas. Quando escutar algum fragmento, algum versículo, algum pequeno trecho fora do contexto, busque entender aquilo ali. Busque na palavra para não ser enganado. Muitas vezes, para sermos enganados, é pego apenas um trechinho, onde, colocado na sua situação de deserto, vai te parecer que é a saída que Deus está te dando. Mas cuidado, pois pode ser uma armadilha. Assim como Jesus esteve vigilante nessa passagem, nesse trechinho fora de contexto que o inimigo tentava nas suas tentações para enganá-lo. Onde vem te dando essa saída simples, rápida, fácil. Cuidado. Não que Deus não possa, sim. Nosso Deus pode te tirar do deserto do modo fácil e rápido também. Mas vamos ter esse cuidado, vamos buscar essa palavra para não sermos enganados e seguir ao caminho contrário. O desvio, às vezes, pode te tirar do caminho de Deus. Às vezes, o desvio ou um atalho te leva para um lugar bem mais distante. Te afasta muitas vezes de Deus. Do versículo 16 ao 27 agora, Jesus já veio falar sobre a libertação. Jesus já veio nos falar que ele veio para libertar os pobres e os cativos.
Então, buscar a palavra de Deus, como eu disse, é buscar o conhecimento, é buscar o que Jesus também está querendo para você. Mas vamos ver, naquele tempo, quem ouvia Jesus se revoltou contra ele quando ele disse que ele veio para trazer essa libertação, salvar os cativos, né, os pobres, e se revoltam de uma tal maneira que eles chegam ao ponto de querer precipitá-lo no precipício, no monte abaixo, empurrá-lo ele monte abaixo. Então Jesus se retira deles. Ele sai no meio deles e vai embora. E hoje assim ainda é o nosso modo de agir muitas vezes. Ainda hoje nos revoltamos contra Jesus quando ele vem nos falar alguma coisa para libertar. Quando nos revoltamos diante de alguma correção, diante de algum alerta, porque não queremos mudar. Principalmente quando eu identifico o erro. Eu identifico realmente o erro, mas eu não quero corrigir, eu não quero sair daquela vida. E aí é quando nos revoltamos contra Jesus. Contra o Jesus que vem nos falar através da voz de algum conhecido nosso, de algum amigo, de algum parente. Então nos revoltamos também, igualzinho aquele povo que ouvia Jesus na sinagoga. E por que isso acontece? Já estamos às vezes tão acostumados com aquela vida desregrada, aquela vida bagunçada, que não queremos deixar ela para trás. A gente não quer deixar a pobreza, não quer sair do cárcere. O povo de Israel também sofreu isso, fez muito isso. Durante a caminhada, quando saíram do Egito, eles já estavam tão acostumados a viver cativos no Egito, tão acostumados com aquela escravidão, que eles questionam. Eles questionam Moisés. Por que tirou nós de lá? Pelo menos lá tínhamos o que comer. E você nos trouxe aqui para o deserto para morrer. Ou seja, é as revoltas. Quando muitas vezes não encontramos, não identificamos que aquilo ali é o caminho para sair da pobreza e do cárcere. E o que revolta é quando alguém vem me tirando desse deserto. E às vezes eu estou tão acostumado lá naquele deserto que eu revolto contra a pessoa que realmente está me ajudando. Como eu disse, aquele que vem falar a mim, que vem falar a nós, muitas vezes, os recebemos com 2 pedras em cada mão. E aí, Jesus que está tentando te tirar desse cárcere, ele vai fazendo igual ele fez lá na sinagoga. Vai te deixando. Ele não vai te esquecer. Mas se você não aceitar ir com ele, não aceitar a sua ajuda, ele vai afastando de você. Até você se voltar a ele para a sua salvação. E quando eu falo que Jesus veio para salvar, para tirar da pobreza, não é a pobreza financeira.
é a pobreza de espírito, é a pobreza de dignidade, é a falta da dignidade humana. É aquela dignidade que às vezes a própria pessoa não se respeita. É essa pobreza que ele veio salvar. E o cárcere são os vícios. E aí, os vícios podemos listar inúmeros, desde químicos, como drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, não importam. Mas também temos os vícios que às vezes não identificamos. O vício do jogo, o vício às vezes de ver uma novela, uma série, e às vezes eu fico tão preso naquilo ali que eu me esqueço de Jesus. Esqueço que Ele está ali do meu lado, me falando, me puxando para fora do deserto, para fora do meu cárcere, mas eu não consigo enxergar por conta desse vício. E hoje temos tantas coisas que vai nos afastando. Aquela velha frase que diz, né? Não sou de ninguém e sou de todo mundo. É um cárcere que vivemos nesse ponto. Eu tenho muitos, mas na verdade eu sou só. Então vamos buscar o que Deus tem de promessa para cada um. E a esse que está nessas situações, o inimigo já nem precisa de tanto esforço mais. Ele não precisa de planejar tantas armadilhas para tentar confundir durante esses desertos. Porque essa pobreza e esse vício, esse cárcere já cegou aquela pessoa e ela já não está enxergando. Ela já não enxerga, consegue discernir o mal do bem, o certo do errado. Mas na hora que você começa a se despertar, a ouvir Jesus e a caminhar para fora do deserto, aí sim. Aí volta lá, como eu disse, estar atento na fé, estar firme na fé, porque quando você começa a caminhar para fora do deserto, para o lado de Jesus, aí você vai voltar a ser tentado. De todas as formas para te tirar a concentração do seu caminho. Ele vai te tentar, ele vai fazer com que você olhe para trás e comece a ter o sentimento de que quando você vivia aquela vida no deserto, você era mais feliz. Você era mais realizado ou realizada. E se não pegar com firmeza nas rédeas da sua vida para sair dos desertos, você ficará lá. Assim como aquele povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, se você pegar a distância que eles levou para percorrer em 40 anos, é até considerável uma distância curta. Mas era tanta tentação, tanta vontade de voltar para a vida passada, que fez com que eles caminhassem 40 anos, uma distância que dava para ter feito em bem menos tempo. Então, fica firme na rédea em direção à liberdade.
essa liberdade que Jesus proclamou, que Ele veio nos trazer. E se você não se manter firme, eu não me manter firme, cairemos de novo no cárcere. Não podemos esmorecer a nenhum momento. Às vezes vai bater aquele sentimento, fala, nossa, mas antes eu não tinha essa preocupação disso, era tão bom. Não se deixa confundir. Por isso não devemos deixar de ir à missa aos domingos. Às vezes a gente está cansado do serviço, do trabalho a semana inteira, dos estudos, da faculdade, da escola. E aí pensa assim, fala, nossa, mas domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Nossa, antes eu vou assistir um filme no domingo e descansava. Olha, cuidado com a armadilha, hein? Às vezes é o inimigo tentando te levar para a vida passada. Tentando te fazer acreditar que antes era melhor do que agora. Ir ao domingo nas missas é escutar Jesus falar diretamente com você. É celebrar a ressurreição daquele que veio para nos salvar. É estar firme na fé, firme na rédea em direção à saída do deserto. E receber Jesus na Eucaristia. Receber Jesus na Eucaristia é carregar Jesus com você durante uma semana. É pegar o grande, o poderoso, que se faz um pequenininho pedaço de pão para fazer morada em você, para habitar em você e te ajudar a sair do deserto, te ajudar a passar por cima das tentações, assim como Ele fez. Ele foi provado esses 40 dias no deserto, para nos mostrar que, firmes na fé, é possível sair do deserto ileso. Amém? Aguardo vocês na próxima semana e espero que todos possamos ter uma ótima semana e que possamos caminhar para fora de cada deserto que aparecer em nossas vidas.